Senado abre comissão de sindicância para investigar denúncias de que aposentados por invalidez voltaram a trabalhar. Vice-presidente Jorge Viana rebate críticas do presidente do Supremo ao Congresso e aos partidos políticos. Comissão debate a obrigatoriedade do programa A Voz do Brasil. E senadores visitam as obras da Copa do Mundo em Fortaleza. Você vê agora no Jornal do Senado. Boa noite. O plenário do Senado analisa esta semana um projeto que suspende os efeitos de uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral. O TSE mudou o número de deputados federais e estaduais para as próximas eleições. O projeto está em regime de urgência. Se ele for aprovado no Senado e depois na Câmara, a decisão do Tribunal Superior Eleitoral perde a validade. Mas, segundo o líder da maioria no Senado, já estão sendo recolhidas assinaturas para retirada da urgência. Assim, o projeto seria analisado na Comissão de Constituição e Justiça antes do plenário. Não tem sentido uma matéria via plenário sem parecer da Comissão de Constituição e Justiça, pelo menos nesse sentido. Ele pode ser admissível ou não na Comissão de Constituição e Justiça, ele pode ser constitucional ou não. Quem tem que se pronunciar sobre isso é a Comissão de Constituição e Justiça. Para mudar o número de deputados federais que serão eleitos, o TSE se baseou no censo populacional do IBGE de 2010. A representação atual usa dados de 1998. A modificação repercute também nas assembleias legislativas. De acordo com a Constituição, o número de deputados estaduais é proporcional à representação da Câmara Federal. O TSE determina alterações na bancada federal de 3 estados. O Pará vai ter mais 4 vagas. O Ceará e Minas Gerais, 2. E Amazonas e Santa Catarina, mais 1 vaga. Mas outros estados vão ter a representação diminuída. Piauí e Paraíba, menos 2 vagas. Em Alagoas, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Paraná, Espírito Santo e Pernambuco, a redução será de 1 deputado. O Tribunal Superior não fez absolutamente nada diferente do que aplicar a lei existente. A lei existente diz que é proporcional ao número de eleitores nos estados, o número de representantes nesse estado, do ponto de vista proporcional. Nós não estamos colocando aqui em questão o mérito da decisão do TSE, que pode estar correta em cima dos dados do IBGE. A questão aqui é de competência. Isso aqui tinha que partir do Congresso Nacional. Também estão na pauta do plenário desta semana 7 propostas de emenda à Constituição. Uma delas prevê que o dirigente de órgão público que teve a escolha aprovada pelos senadores preste contas anualmente do trabalho desenvolvido à frente da instituição. A medida vale, por exemplo, para os dirigentes de agências reguladoras. A PEC está no primeiro turno de votação e precisa passar por mais um antes de ser enviada à Câmara dos Deputados. O primeiro vice-presidente do Senado, Jorge Viana, rebateu hoje as críticas do presidente do Supremo Tribunal Federal ao Congresso. Durante uma palestra em uma faculdade de Brasília, o ministro Joaquim Barbosa disse que o legislativo é dominado pelo executivo e que a representação partidária no país é de mentirinha. Acho que boa parte dos problemas que nós enfrentamos hoje no Congresso, de fato, se deve aos erros que o próprio Congresso tem praticado. Não fazer a reforma política é algo que depende só do Congresso e ela não acontece. Isso enfraquece os partidos políticos e tira prestígio e o respeito da sociedade do Congresso. Agora, acho que para os que dirigem os poderes, o melhor é encontrar uma maneira de cuidar cada um do seu e ajudar a fortalecer os outros poderes. O Brasil ficará melhor na hora que um dirigente de um poder ajudar a fortalecer e a tornar cada vez mais independente o outro. Em nota, a assessoria de imprensa do Supremo Tribunal Federal disse que o ministro Joaquim Barbosa falou como professor numa aula de direito. Ainda de acordo com a nota, não houve a intenção de criticar ou emitir juízo de valor a respeito da atuação do Legislativo e de seus atuais integrantes.
Senadores da oposição protestaram no plenário contra a declaração da ministra da Secretaria de Direitos Humanos, Maria do Rosário. Ela publicou mensagem no Twitter atribuindo à oposição os boatos sobre o fim do programa Bolsa Família, que provocaram tumultos em agências da Caixa Econômica neste fim de semana. O líder do PSDB, Aloysio Nunes, criticou a declaração da ministra de que os boatos poderiam ter vindo de uma suposta central de notícias da oposição. O ministro de Estado tem obrigação funcional, ética, moral, política, da circunspecção, do cuidado com as palavras, ao emitir opinião, especialmente na opinião sobre o papel da oposição no Brasil. Central de boatos da oposição. Que central de boatos é essa? Opinião leviana. Opinião irresponsável. Opinião de quem não está fazendo jus ao posto de ministro de Estado. Ministra? Senador Aloysio, ministro de Estado, Vossa Excelência foi, eu nunca fui. Ministro Romero Jucá já foi ministro de Estado. Não tem o direito de se manifestar por Twitter para acusar a oposição. Ou faz ou não faz nota oficial. De governo que tenha vergonha, é nota oficial. Assuma a responsabilidade da acusação, se é que quer fazer a acusação com responsabilidade, a não ser que queira cometer a leviandade. O senador Jorge Viana, do PT, repudiou os boatos e disse que o governo já determinou que a Polícia Federal investigue o caso. Tomara que a Polícia Federal possa identificar, se é possível, a origem de algo que, para mim, é criminoso e que pôs em risco a população, especialmente a população mais carente, que de alguma maneira foi levada a acreditar em algo tão perverso e que tanto prejuízo trouxe a milhares de famílias nesse final de semana. O Senado criou uma comissão de sindicância para investigar uma denúncia do programa Fantástico da TV Globo, segundo a qual 2 servidores aposentados por invalidez teriam voltado a trabalhar fora do Senado. O presidente Renan Calheiros disse ao programa que, se for comprovada a denúncia, as aposentadorias de Alfredo Quintas e Dante Ribeiro deverão ser revertidas judicialmente pelo Senado. Ele também determinou a revisão de todas as aposentadorias por invalidez por uma junta médica da Casa e mandou incluir no portal da Transparência a circunstância da aposentadoria de todos os servidores, se por tempo de serviço, de contribuição ou por invalidez. A Comissão de Infraestrutura fez nesta noite mais uma audiência pública sobre os problemas logísticos do país. Hoje o tema foi a produção de biocombustíveis. Os especialistas preveem, até 2040, haverá um aumento de 30% na demanda mundial por energia. Ao discutir o assunto, a Comissão de Infraestrutura debateu a utilização da biomassa para suprir parte dessa necessidade. Mas existe mercado para o álcool? Se por um lado a crise de 2008 afetou a produção de etanol, por outro, o número de carros flex no Brasil deve passar dos atuais 17 milhões para 42 milhões até 2021, segundo a empresa de planejamento energético. Nós precisamos desenvolver tecnologia. Uma combinação bem feita de desenvolvimento tecnológico e políticas públicas não tem como não dar certo. A Universidade de Campinas está desenvolvendo a Cana Energia, uma variedade capaz de produzir quase 3 vezes mais álcool. Muito resistente à seca, um sistema radicular extremamente agressivo e poderoso, capaz de resistir ao pisoteio de máquinas, sem a necessidade aparente, pelo menos nos experimentos até agora, de replantio em curto prazo. Exato. Então nós estamos falando realmente de uma revolução em termos de planta. A seca prejudicou a última safra de cana no Nordeste. Durante a audiência pública, o senador Fernando Collor comunicou que o governo federal editou uma medida provisória para compensar as perdas dos produtores. O auxílio será de R$ 12,00 por tonelada de cana-de-açúcar e é limitado a 10 mil toneladas por fornecedor.
e o pagamento ocorrerá em 2013 e 2014, referente à produção da safra efetivamente entregue a partir de 1º de agosto de 2011. A seguir, senadores visitam as obras da Copa do Mundo em Fortaleza e comissão discute a obrigatoriedade do programa A Voz do Brasil.